Fala galera, olha só, conteúdo de hoje bem interessante, tá? Porque a Sakura e o Sasuke não tem modo sábio. E esse conteúdo aqui é bem interessante porque, tipo assim, a Sakura não tem modo sábio porque despertou lá o Byakugou, assim como a Tsunade. Embora, lá na floresta de Shikotsu, que é da onde vem a Liz Makatsuyu, tenha sido dito que tem chakra senjutsu. Beleza, inclusive tem até teorias que falam que o modo sábio do Hashirama pode ser de lá. Pô, beleza, aí ela tem o Byakugou e não tem o modo sábio. Mas no caso do Sasuke, por que o Sasuke não foi atrás do modo sábio, tá ligado? Porque, tipo assim, o Orochimaru não conseguiu o modo sábio da caverna Ryuchi porque não tinha um corpo forte o suficiente pra conseguir concentrar o chakra senjutsu e etc. Porém, o Kabuto conseguiu. Dito isso, tendo em vista que o Kabuto conseguiu, é muito provável, mas muito mesmo, que o Uchiha, como o Sasuke, teria um corpo forte o suficiente pra aprender o modo sábio lá na caverna Ryuchi, que é onde mora as cobras lá de invocação, tá ligado? Logo, o Sasuke teria sim capacidade de aprender o modo sábio, por que ele não aprendeu? Lembrando que a marca da maldição tem chakra senjutsu, tem chakra sábio, o poder lá do jugo também, e é assim que ele usava esse poder depois que ele perdeu a marca da maldição, com o auxílio do jugo. Mas se ele tivesse ido treinar na caverna Ryuchi, ele teria conseguido. Então vamos ver aqui se esse vídeo aqui, ó, esse vídeo bem legal, tá? Vídeo do Konoha Chronicles, você já conhece, certo? Então vamos pro play e analisar o porquê a Sakura e o Sasuke, principalmente o Sasuke, não tem modo sábio. Oxi, peraí, foi mal, tava na musiquinha. Fortes e também impressionantes. Agora vai, foi mal. Tava na musiquinha. O modo sábio é um dos aprimoramentos mais fortes e também impressionantes de toda a obra de Naruto. Ele aumenta a força do seu usuário, o tempo de reação e também aumenta muito a sua velocidade a níveis que estão quase além da compreensão. Sensoriamento também. Isso é claro para ninjas comuns. Ele também consegue ampliar as suas reservas de chakra e permite que o usuário utilize jutsus muito mais poderosos, sem nenhuma restrição e sem precisar se segurar. Um bom exemplo para isso é o próprio Hashirama, que foi capaz de invocar a estátua das verdadeiras 1000 mãos justamente ao entrar no modo sábio. E o modo sábio simplesmente tem muitas vantagens e a gente não pode ignorar isso. Pensando por esse lado, isso levanta uma questão do porquê nem todos utilizam o modo sábio dentro da obra de Naruto. E calma, quando eu digo nem todos, é claro que eu não estou me referindo a literalmente todos os shinobis do mundo ninja. Eu tô me referindo a shinobis poderosos, como por exemplo o Madara e também o Sasuke, que Não, o Madara usa o modo sábio do Hashirama, né? Quando ele suga o chakra do Hashirama, ele usa. Mas o Sasuke eu fiquei intrigado, tá ligado? Se o Sasuke quisesse ter ido lá treinar, ele aprenderia rapidão. poderiam ter utilizado o modo sábio durante suas Nerfar o Sasuke. carreiras. Porém, eles nunca fizeram isso. Mas primeiro, a gente precisa analisar que tipo de limitações alguém enfrentaria ao aprender o modo sábio. E se você não sabe, existem algumas limitações. Tanto que o Minato, ele tem o modo sábio e não usa por causa dessas limitações. Primeiro, o controle de chakra necessário para dominar o modo sábio e reunir a energia da natureza é extremamente difícil de alcançar. Apenas shinobis poderosíssimos e também muito talentosos após muito treinamento conseguem dominá-lo. E isso é a mais pura verdade, porque quando Naruto começa a aprender a técnica, ele percebe que existem várias estátuas de pedra no formato de sapos dentro do Monte Myoboku. Um pouco mais pra frente, ele descobre então que essas estátuas eram, na verdade, pessoas que tentaram aprender o modo sábio, mas acabaram falhando miseravelmente. Elas foram dominadas pela energia da natureza e simplesmente se transformaram em rochas no formato de sapos. A mesma coisa acontece quando Naruto tá lutando contra o Pain, e o caminho preta absorve muita energia do modo sábio, se transformando assim em um bloco de pedra. Ou seja, controlar o modo sábio não é fácil, muito pelo contrário. Só esse nível de controle de chakra que você precisa ter já exclui muitas pessoas da possibilidade de usar esse poder. Tanto que pra concentrar esse chakra, o Naruto tinha que deixar clones lá na cachoeira pra poder ir concentrando o chakra. Aí cada vez que um clone era dissipado, esse chakra senjutsu ia pro corpo dele, ele reabastecia. E no caso do Kabuto, que aprendeu lá o das cobras na caverna Ryuchi, ele teve que fazer várias experiências no próprio corpo dele, roubar DNA de uma galera, roubar o DNA do Orochimaru, pra poder ter um corpo apto pra aprender, tá ligado?
Outra limitação imposta por esse modo, e muito importante por sinal, é que o usuário deve ter um contrato de invocação com algum tipo de animal ou monstro, e essas invocações precisam ser capazes de utilizar o modo sábio. Pelo menos é assim que o modo sábio funciona de acordo com o que vimos até agora em Naruto. O protagonista O do Mitsuki não, né? O Mitsuki não tem contrato com ninguém. O modo sábio do Mitsuki é meio maluco. Precisava de uma explicação. aprendeu com os sapos, o Jiraiya também aprendeu com eles, e o Kabuto aprendeu com as cobras. Não sabemos ao certo sobre o Hashirama, talvez o modo sábio dele fosse diferente e não precisasse de uma invocação animal para aprendê-lo. E assim, se Eu acredito muito que o modo sábio do Hashirama seja da floresta de Shikotsu, tá ligado? Que é do lugar da onde vem a lesma Katsuyu. Aí você fala, pô, mas ele não deveria ter contrato de invocação com a lesma? Aí já corrobora pra isso não fazer tanto sentido assim. Mas eu acho que deve ser, tá ligado? Se você observar bem, as marcas do modo sábio do Hashirama são muito diferentes das do Naruto, do Kabuto ou até mesmo do Jiraiya. Então talvez o modo sábio do primeiro Hokage seja realmente um tipo diferente, ou seja, algo que nunca foi explicado dentro da obra. Nunca vimos o Hashirama utilizando um jutsu de invocação ou algo do tipo. Já sim, o Rashomon. Sabia que o Rashomon é um jutsu de invocação? Mas aí não é nada a ver com o modo sábio. Calma lá, antes que você me Ah, olha só. ataque hate, eu sei que o Hashirama conseguiu utilizar o jutsu de invocação para levantar as barreiras Rashomon. Porém, elas são apenas barreiras, não são seres vivos. Então talvez ele não tenha um modo sábio de origem animal. Mas até onde sabemos, parece que é necessário um contrato com um animal para aprender o modo sábio. Se você não encontrar um animal capaz de ensinar o modo sábio, simplesmente não pode aprendê-lo. Talvez, eu não sei exatamente o que impediria alguém de simplesmente sentir a energia natural ao redor dela. O Jugo, ele nasceu, né, perto da caverna Ryuchi, ele acabou ficando muito exposto ao chakra Senjutsu, e é por isso que ele tem aquele poder dele é derivado do Senjutsu. Então, e ele não tem invocação, tá ligado? Mas também não quer dizer que ele tenha modo sábio. Mas de Eu não acho que tem que ser específica, ter um contrato de invocação pra ter o modo sábio, tá ligado? qualquer forma, os sapos facilitaram muito o aprendizado do Naruto com aquele óleo especial que ajudava o seu corpo a absorver energia natural. E como a maioria dos ninjas não tem um contrato de invocação de origem animal, Moleque, olha o tamanho da estátua do Hashirama pra o tamanho do Madara controlando o Kurama e com o Kurama com a armadura do Susanoo do Madara. Olha a diferença. Tá maluco. isso já excluiria muitos deles da oportunidade do modo sábio. Mas ainda assim, se o Naruto conseguiu aprender a controlar a energia natural, a gente pode com certeza afirmar que o Sasuke também. Por que o Sasuke não controlou? Dentro do roteiro, de forma coerente assim, eu acho que porque ele escolheu evoluir o Sharingan, tá ligado? Porque enquanto o Naruto tava no arco ali de aprender o modo sábio, o Sasuke tava no arco de evoluir o seu Mangekyo. Porém, dava pro Sasuke ter aprendido o modo sábio. Poderia, já que assim como o Naruto, ele é extremamente talentoso. E dizer que o Sasuke não tinha uma invocação animal já tá fora de questão, porque ele tinha as cobras do Orochimaru em um contrato formal, além, é claro, do seu falcão. Talvez não seja possível aprender o modo sábio de duas espécies diferentes, mas mesmo assim, o Sasuke tinha todas as condições para aprender e ele nunca escolheu fazer isso. Outros personagens que as pessoas gostariam de ver aprendendo o modo sábio são a Sakura e também a Tsunade. Isso é claro através das lesmas. O que faz sentido, afinal as lesmas são uma das invocações lendárias dos três Sanins lendários. Quando eu comecei a assistir Naruto lá no passado, eu achava que o Byakugou era um modo sábio, tá ligado? Mas parecia, porque também deixava com marca no rosto e tal. Vimos o Jiraiya e o Podia ter relação, né? Naruto Custava nada. aprendendo o modo sábio com os sapos, também vimos o Kabuto aprendendo o modo sábio com as cobras, mas nunca vimos as lesmas ensinando algo pra Sakura ou até mesmo a Tsunade. E nesse aspecto, eu acho que tanto o Sasuke quanto a Sakura foram um pouco prejudicados. É claro que no final da obra de Naruto, o Sasuke tem o Rinnegan, ele fica extremamente apelão com o chakra do Hagoromo, mas de qualquer forma, e a Sakura, tadinha? O Sasuke eu até entendo, mas a Sakura poderia ter aprendido o modo É o Byakugou, pai. sábio. Voltando a falar do Kabuto, o modo sábio que ele utiliza é um pouco diferente, porque ele aprendeu a utilizá-lo diretamente com o líder das cobras lá na caverna Ryuchi. É claro que cada animal tem o livre-arbítrio para escolher uma pessoa e ensinar o modo sábio. Cobra com cabelo é a mais, né?
Explica o cabelão da cobra, essa ideia. Eles não saem simplesmente ensinando pra qualquer pessoa. O Naruto, por exemplo, quando ele tava aprendendo, ele foi treinado especificamente pelo Fukasaku, que é provavelmente o sapo mais poderoso do Monte Myoboku. O Gamabunta é poderoso, mas ele não poderia ensinar o Naruto porque essa não era a sua especialidade. Talvez uma das justificativas seria dizer que existe uma dificuldade adicional em encontrar o animal certo pra te ensinar o modo sábio. Não, então, ó, tem uma diferença, porque, tipo assim, não é questão do animal que faz ter o modo sábio, é o local aonde tem o chakra senjutsu pra o ninja poder treinar com esse chakra senjutsu. Então, não é os sapos, as cobras e as lesmas que você tiver, você aprende o modo sábio, não. O modo sábio você aprende no Monte Myoboku, na Caverna Ryuchi e supostamente na Floresta de Shikotsu, tá ligado? E aí os animais que vivem lá, que no caso do Monte Myoboku são os sapos, e lá na Caverna Ryuchi são as cobras, ensinam. Porém, uma diferença que você pode ver é que esses animais desses lugares não usam bandana ninja. Então, é um animal de invocação que não é shinobi. Eles são desses lugares, de lugar sem jutsu. Agora, você pode ver que a grande maioria dos outros jutsus de invocação que não tem ligação com o modo sábio, eles já têm bandana shinobi. O que corrobora Porque a gente o que deixa entender que, tipo assim, não, esses animais não mexem com chakra senjutsu. Eles são animais de invocação shinobi. Tanto que os cachorros do Kakashi, como você pode ver, ó, tem bandana. Os sapos e as cobras não tem bandana, pelo menos até onde eu lembro, mas não tem bandana. Agora, ó, os cachorros tem bandana, o Rei Macaco Ema tem bandana, até o Baku, invocação do Danzo, tem bandana. Tá ligado? Então, pelo que eu tô percebendo assim, ó, aquele marisco gigante que o Gengetsu invoca, lá o Mizukage da Vila da Névoa, tem as marcações da Vila da Névoa nele, tá ligado? Então, tipo, se você for parar pra observar, as invocações que mexem com o modo sábio não tem bandana, ou seja, elas não são invocação shinobi, na real, são guerreiros que nasceram em lugares ali que tem chakra senjutsu, logo eles estão habilitados a ensinar o modo sábio pros alunos deles, enquanto o Rei Macaco Ema, os cachorros do Kakashi e essas outras invocações não mexem com o modo sábio, mas são cães ninja, são invocações ninja, por isso eles usam bandanas, tá ligado? Tipo assim, isso é uma coisa que eu observei, tá? Não é nada oficial, não, mas essas outras invocações não tem relação nenhuma com o modo sábio, enquanto pelo menos da Caverna Ryuchi do Monte Myoboku é certeza, e da Floresta de Shikotsu especula-se que sim, tá ligado? Tem diversas criaturas. Dentro do reino dos sapos, no Monte Myoboku, existem diversos sapos, mas quem ensinou o Naruto foi o Fukasaku. Quem ensinou o Kabuto foi a cobra líder da Caverna Ryuchi, e a Katsuyo poderia ter ensinado a Sakura. Ela vive na Floresta Shikotsu e é absolutamente gigante. É quase que certeza que ela é a rainha de todas as lesmas, então faria mais sentido que ela ensinasse o modo sábio pra Sakura e pra Tsunade. Mas isso nunca aconteceu. Uma coisa que eu acho muito interessante é que algumas pessoas, fãs de Naruto, acabam falando que tal personagem tinha que ter tal poder. As pessoas gostam de acumular poderes em cima de poderes nos personagens porque é da natureza humana imaginar isso. Eu mesmo já imaginei o Minato com diversos poderes, só que chega um momento em que você começa a perceber que se todo personagem tivesse todo e qualquer tipo de poder do universo de Naruto, eles não seriam mais tão interessantes. Não se pode distribuir algo tão poderoso como o modo sábio para qualquer personagem que pareça adequado. Isso também prejudicaria todo o sistema de escalonamento de poder de Naruto. É claro, eu não sou nenhum fã de power scaling e ficar comparando o nível de poder aqui e ali, mas é importante manter uma consistência interna na história sobre a força dos personagens e o que os diferentes jutsus podem fazer. Mas é claro, a gente desconsidera o Madara dessa conversa, tá? Porque o Madara realmente não tem jeito. Mesmo que as coisas saiam do controle, é muito bom ter uma base. Se todo personagem tivesse um modo sábio, ele poderia ser empilhado sobre outras habilidades, tornando os personagens absurdamente poderosos e colocando o autor em um beco sem saída. Uma das explicações... Ficou ruim assim, um pouco mais rápido? Dentro... Ele fala um pouco devagar, né? No 1.25, acho que foi suave. No universo de Naruto, pro Sasuke e também pra Sakura não terem buscado aprender o modo sábio, é que suas reservas de chakra não são tão grandes quanto as do Naruto. Quando Naruto começa a aprender o modo sábio, por exemplo, a quantidade de energia natural que ele pode reunir e armazenar dentro do seu corpo é extremamente alta, porque ela é equivalente à quantidade de chakra que você possui. Se alguém... Caraca, a Sakura não tem um controle de chakra excelente?
O Byakugou é exatamente concentrar bastante chakra, pô. O Kakashi, por exemplo, aprendesse o modo sábio com os cães, seria definitivamente incrível, eu confesso, mas ele teria uma reserva de chakra muito baixa e isso, consequentemente, limitaria drasticamente a quantidade de energia da natureza que ele poderia absorver. Sem tirar que os cães não mexem com o Senjutsu, né? Ou seja, ele poderia até ter o modo sábio, mas não seria tão efetivo quanto o do Naruto, por exemplo. O Itachi também pode ser citado aqui. Ele é extremamente poderoso, assim como o Kakashi, mas também não possui grandes reservas de chakra como o Naruto ou até mesmo como o Jiraiya. Isso significa que o seu modo sábio também não seria tão poderoso. Pelo amor de Deus, eu só quero deixar um adendo aqui. Eu não tô falando que a reserva de chakra do Itachi é pequena. Ele realmente consegue utilizar jutsus Tem que tomar cuidado pra falar do Itachi, senão, fi. extremamente poderosos por um longo período de tempo, mas comparado ao Hashirama e ao Naruto, eu acho que você já entendeu. Um exemplo muito bom de quando alguém aprende o modo sábio com uma pouca reserva de chakra é o próprio Minato. Muitas pessoas gostam de dizer que o modo sábio do Minato é extremamente poderoso, mas vamos ser sinceros, o modo sábio do Minato é razoavelmente fraco. Claro, é um modo sábio perfeito, assim como o do Naruto. Visualmente, os dois são idênticos, mas vemos que ele não consegue aproveitar muito bem essa forma. Pra começar, o próprio Minato admite que o seu modo sábio não é bom. E se um personagem literalmente admite isso dentro da história, sem nenhum motivo oculto pra mentir, e se o próprio Minato tá dizendo isso, quem sou eu pra discordar? Na realidade, eu acredito que o Minato só tenha utilizado seu modo sábio na Quarta Grande Guerra Ninja porque naquele momento era a única maneira de acertar o Madara. Mas no passado, não fazia sentido o Minato utilizar o modo sábio porque, de fato, ele não era tão poderoso. Algumas pessoas também dizem que o Minato deveria ter utilizado seu modo sábio quando ele lutou contra o Obito lá no Ataque das Nove Caudas, porque assim a obra de Naruto teria acabado antes de começar. Mas na realidade isso não faz muito sentido, porque o modo sábio dele se esgota muito rápido e talvez ele conseguisse utilizar apenas um Rasengan comum. Então, resumindo, o modo sábio não funcionaria em personagens como Itachi, Kakashi ou até mesmo o Sasuke. Falando do Sasuke, no final de Naruto Shippuden, ele sim possui um grande estoque de chakra, mas no começo ele não tinha esse nível. Pra fechar o Não, o Sasuke, pô, para, o Sasuke é um Uchiha. O motivo do Orochimaru querer o corpo do Sasuke é exatamente porque o corpo do Sasuke aguenta... O maluco é reencarnação, pô, de Otsutsuki, tá ligado? Ah, eu acho que o Sasuke seria totalmente capaz, mano. vídeo, eu realmente ficaria muito feliz de ver esses personagens com o modo sábio, principalmente o Madara. Ele com certeza tinha invocações de origem animal e com o seu nível de chakra, Oxe, qual? ele com certeza poderia ter atingido Tô pensando aqui, qual a invocação do Madara? um nível lendário do modo sábio. Talvez ele estivesse focado em outros objetivos, como evoluir O Madara não tem relação nenhuma, pô, com ninguém que tem Senjutsu. Ele teve que roubar a cela do Hashirama e roubar o chakra do Hashirama pra usar a moto sábio do Hashirama que ficava no peito dele, pô. Agora o Sasuke seria capaz. O Sasuke seria capaz, papo reto, com as cobras lá. Beleza que depois que ele matou a cobra lá do Deidara, na luta contra o Deidara, que ele matou a cobra Amanda, aí eu acho que ele fica queimadão com as cobras da caverna Ryuchi, né? Ele fica queimadão. E eu acho que o Orochimaru não ensinou pra ele isso antes, porque o Orochimaru queria pegar o corpo dele. Então não faz sentido o Orochimaru deixar ele forte o suficiente pra meio que derrotar ele. Embora tenha deixado, mas graças ao Sharingan. o seu Mangekyo Sharingan, ou até mesmo dominar outros jutsus, ou simplesmente ele nunca encontrou alguém que pudesse ensiná-lo. Perfeito, eu acho que é essa a hipótese. Provavelmente, pro Madara, essa é a explicação mais plausível. Infelizmente, nunca saberemos o verdadeiro motivo, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, aquela curtida, e também ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do Konoha Chronicles. No mais é isso, a gente se vê em breve em um próximo conteúdo de Naruto. Muito bom, gostei. Mais um vídeo legal, só que eu acho que a explicação ficou muito em aberta, tá ligado? Eu acho que a explicação ficou muito em aberta no caso da Sakura e da Tsunade. Foi o que eu falei. O Byakugou poderia ter algum tipo de relação com a Katsuyu, porque com a lesma gigante lá, porque é legal porque o Byakugou é uma concentração de chakra. E a Katsuyu funciona exatamente desse jeito, né? Como uma espécie de suporte, né? Uma bateria de chakra. Tanto que ela pode curar ali os personagens que tiver ferido, se ela estiver ali trabalhando, tá ligado? Mas um detalhe interessante, você sabia que a gente nunca viu o tamanho original da Katsuyu? Porque o tamanho da Katsuyu, ele depende do quanto chakra o usuário coloca pra invocar, tá ligado? Então, tipo assim, vamos supor, se um Hashirama pudesse invocar a Katsuyu, e se ele quisesse invocar do tamanho de um estádio, ele conseguiria porque ele tem chakra o suficiente pra isso, tá ligado? Maneiro. E o Sasuke é isso. Eu acho que o Sasuke poderia ter aprendido. E aí eu acho que são dois pontos. Por que o Sasuke não aprendeu a treinar com o Orochimaru? Porque eu acho que o Orochimaru iria treinar o modo sábio depois que pegasse o corpo do Sasuke. Porque eu tenho certeza que o corpo do Sasuke seria capaz de suportar. Tipo, se o do Minato conseguiu suportar minimamente, se o do Jiraiya conseguiu, embora imperfeito, eu acho que o Sasuke conseguiria, pô, reencarnação. Naruto conseguiu. Normalmente tudo que o Naruto consegue, o Sasuke tá ali também conseguindo, tá ligado?
E é isso. E aí o Orochimaru não ensinou o Sasuke, porque eu acho que o Orochimaru iria treinar isso depois que pegasse o corpo do Sasuke. E depois que o Sasuke desvinculou com o Orochimaru, mas ainda manteve as suas cobras de invocação, ele acabou matando a Amanda lá no mó pilantragem, colocou ela em Genjutsu, então eu acho que ele ficou queimado com as cobras, tá ligado? Então eu acho que foi por isso. Mas ele seria capaz, eu acredito que ele seria capaz. Já é? E você, o que você acha? Qual que é o seu modo sábio favorito? Qual que é a sua opinião sobre o modo sábio? Qual você acha que é o modo sábio mais forte? O Kabuto tava mais forte do que o Naruto no modo sábio, hein? Kabuto tava mais forte que Jiraiya no modo sábio, hein? Comenta aí qual que você acha que é o modo sábio mais forte, o das cobras ou dos sapos? Ou é a mesma coisa? Sei lá, comenta qualquer coisa aí, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva ativando o sininho, porque aqui sempre tem entretenimento. E valeu, Konoha Chronicles, aí por mais um vídeo maneiro. Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!